Paulo, seguinte, como você sabe, como todo mundo sabe, o Anderson Bellini está produzindo o documentário do André Matos. Recentemente ele realizou a André Matos Experience, em comemoração ao aniversário do André, né? E quem compareceu, foi o caso do Caio, ele compareceu, pôde assistir a primeira hora da segunda parte do documentário. E essa segunda parte, ela é muito aguardada porque ela relata, né? Ela mostra como é que foi a passagem do André e a saída do André do Angra. Essa segunda parte, acredito eu, também vai mostrar o começo da relação do André com você, porque você conheceu o André mais ou menos quando a banda se separou, e você é um personagem que tem um certo protagonismo nesse episódio da separação do Angra. Eu queria saber o que você lembra desse episódio. Cara, primeiro, sou um personagem dessa situação sem eu querer, tá? Primeiro, eu já, inclusive, alguma vez, em alguma entrevista com você, te comentei como foi que eu conheci o André. Foi por um acaso. Eu não conhecia o Angra, eu morava no México, era um produtor de shows. Do Dream Theater, né? Exatamente, eu fazia os shows de Dream Theater, outras bandas, inclusive bandas mais pop rock. E por um acaso de ter feito Dream Theater, que me chamaram para dar um apoio a um vocalista brasileiro, e que a banda dele se chamava Angra. E se eu poderia ajudar a fazer porque eu era um cara que eu tinha muito acesso a rádios, todos os meus artistas sempre tocavam na rádio, e sempre estavam na mídia grande, mesmo sendo artistas conhecidos. Assim, por exemplo, bandas como Rammstein, que ninguém conhecia, eu fiz conhecer Rammstein, assim, Apocalíptica, ninguém conhecia, Apocalíptica foi o mesmo jeito, e bom, e outras bandas, tá? Desse mesmo jeito. Então, eu tinha essa fama de ser um cara que eu conseguia a boa música, tinha uma influência para que tocasse as coisas fluíssem. Quando me mandaram um CD do Angra, foi inclusive 3 dias antes que ele chegasse o André, poucos dias antes, porque naquela época, não vamos esquecer, que para as pessoas é difícil se situar, né? Sim. Lá estamos falando do México, não estamos falando do Brasil. Estamos falando do México, onde o Angra não era conhecido, era uma banda pouquíssima conhecida, e eu recebi o CD. Me chegou por correio, que possivelmente deve ter demorado 15 dias, sei lá, 20 dias, que era o que demorava correio na época. Escutei o Holy Land e amei. Então, achei incrível. Eu escutei, não me deu tempo, eu recebi os 3 primeiros álbuns, inclusive até o Foreign World, só que não me deu tempo de ouvi-los. Eu fui no Holy Land porque gostei, me parecia que era o intermediário, falei, vou abrir esse daí. E eu fui sempre um cara que eu gostava muito do world music. E eu me surpreendi, essa mistura de rock com world music, sabe, progressivo com world music, toda aquela história que trazia, me pirou, falei, uau. E aí chegou o André, mas já passei ainda bem, já estava marcada para mim. Eu, sem conhecer o Angra, falei, eu vou ajudar, não tem problema. Quando conheci, coloquei mais empenho. E eu mesmo fui buscar o André. Por quê? Porque eu sempre tive um relacionamento com o Brasil, toda a minha vida. Eu vim para o Brasil desde quando tinha 16 anos de idade. Meus pais, como antropólogos, sempre vinham para o Brasil para palestras e tal. Então, eu sempre tinha amigos, então, para mim, gostava muito do brasileiro. A gente no México torce para o Brasil sempre. Nosso time, como o México nunca chega na final, então, o time que sempre torcemos é o Brasil, é nosso time, todo mundo, desde a Copa de 70, entendeu? Isso aconteceu. Então, eu fui a receber o André no próprio aeroporto. E, cara, aquele momento, quando o André chegou, e com aquele sorriso, e eu que sou um cara que também sou espontâneo, e nós dimos a mão e a gente se abraçou, se conheceu, parecia que eu tinha encontrado o meu amigo de longas datas.
Foi uma coisa química muito louca. E aí a gente já se foi a comer uns tacos e tomar umas cervejas, umas Corona, e depois já apresentei para ele a cerveja Pacífico. E aí ficamos conversando um tempão, cara. Então, ele passou 3 dias que foram muito intensos de amizade. E aí até que chegou o momento, e a gente fez uma coletiva de imprensa, conseguiu uma coletiva de imprensa na Tower Records, depois na Mix FM, levei ele para a TV, para a rádio, blá, blá, blá. Até que chegou o momento que ele me contou sobre a situação que ele estava vivenciando do Angra. E diga-se assim, eu não conhecia nenhum membro do Angra, não conhecia a banda Angra. O único cara que conhecia era o André. Então eu escutei a versão do André. E a versão do André era, pô, quero sair da banda, eu quero sair da banda já faz um tempo, tenho um álbum que já... Ele me falou do álbum de Vigo, que ele estava criando, ele tinha me falado na época, o que mais ou menos me lembro, cara, estamos falando de mais de quantos anos? 25, 22, 23 anos atrás. Imagina, é muito tempo, cara. Faz 23 anos. Tá? E eu conheci a versão desse cara. E a mensagem que ele me pediu foi, cara, eu tinha uma gravadora, tinha distribuidora, era o maior distribuidor de CDs do México, e além desse, importadora e exportadora. Então eu falei, cara, ele me pediu um favor, você pode pesquisar sobre isso para mim, e se eu disse, falei, cara, pesquiso, não tem problema para mim. E assim, o mais estranho foi que depois que o André voltou para o Brasil, 2 meses depois, entrou em contato comigo o empresário deles para me oferecer o show do Angra. Então, achei estranho. O André tinha me falado que já queria sair do Angra naquela época, e de repente o empresário me entra em contato para me oferecer o show do Angra, eu não entendia nada. Não entendi nada, mas falei, beleza, vamos fazer. Eu já tinha começado um trabalho, então pedi que me mandasse uns CDs, comprei uma remessa grande de CDs, coloquei o Angra a tocar na rádio. Lembro que coloquei Lisbon e começou a tocar na rádio, e consegui 6 meses depois montar uma turnê do Angra. E nesse processo da turnê, em uma reunião que tivemos, ele me pediu, cara, o que você descobriu sobre os CDs? E eu falei, o que vocês vão ver aí, o que eu descobri, não sei se é certo ou errado. Eu sei o que eu sabia, o que eu vi. Mas eu não posso... Eu hoje, olhando como assim, quem era meu amigo? Era o André Matos. Claro. E eu escutei a versão do André Matos. Eu não escutei a versão das outras pessoas. Entendeu? E o André me pediu para eu falar para eles, em uma reunião, todos, o que eu sabia. E eu falei bem claro, olha, o que eu sei é isto, não sei se é certo ou se é verdadeiro ou não é verdadeiro. Eu sei o que eu sei. Então, eu não tinha um relacionamento com Angra. Isso é o que não sei se dá para entender. Eu não tinha um relacionamento emocional com Angra. Meu relacionamento era de amizade com o André. Sim. Porque quando ele se voltou do México, se foi para o Brasil, a gente se escrevia. Eu comentei, inclusive, que eu estava pensando um dia irme para o Brasil e todas essas coisas. Então, isso aconteceu. O que aconteceu, tipo, quando eles se separaram, eu não sabia, não soube, então, depois de 2 meses, quando ele saiu da banda, fiquei sabendo por carta. Ninguém, estamos falando de uma época de cartas, falando de e-mail, era coisas que sim, mas estamos falando de, como se chama esse sistema 2, né? Entendi. Era o sistema 2, e-mail, entendeu? Meu e-mail era Hotmail, entendeu? Tipo, Sim. você tá entendendo? Eu só tive o meu endereço de Top Link lá no 2001, 2000, quando já vim para o Brasil. Antes era Hotmail. Entendeu? Era assim, você entrava a olhar os e-mails cada 5 dias.
entende? Então, eu fiquei sabendo, inclusive, creio que quem me falou sobre esse assunto foi, de que o André tinha saído, foi o Guilherme Canais, agora que estou lembrando. Mas o Guilherme me contou disso, tipo, o André já tinha saído fazia 2 meses, uma história assim. Então, assim, eu sei, a minha história, que é essa. Agora, se é verdade ou não é verdade, não sou eu que posso falar. Eu sei a minha história, o que eu vi, o que me aconteceu. E é o que vocês vão ver aí. E tanto é dessa situação, estou tão esclarecido com isso, que se não fosse isso, eu não seria empresário do Angra, né? Pois é. Até porque eu lembro que o Rafael, ele nos deu uma entrevista há um tempo atrás, e ele relatou, né, a separação do Angra. Ele contou toda essa história, e que você esteve envolvido, e muita gente nos comentários falou, caramba, como é que o Barão estava envolvido nisso, e depois ele veio a ser empresário do Angra? E agora está mais do que explicado, né? Você não agiu para defender o lado de banda ou de empresário, você só tinha uma relação de amizade com o André Matos na época. E, cara, eu morava, pensa, estou falando em 1999, creio, cara, eu era o maior empresário na área de CDs no México, eu tinha gravadora, eu tinha distribuidora, era o cara que mais vendia de CD importado, e além disso, eu fazia shows a rolo, tipo, fazia shows de estádio, estou falando de shows para 30 mil, 40 mil pessoas, então, assim, imagina se eu estaria preocupado. Esse foi o grande problema que o fã do Angra tem. Ele acha, o fã do Angra acha que, tipo, é o Angra e não existe nada mais, não existe o mundo, não existe nada, entendeu? Que bom que somos apaixonados por Angra, eu adoro Angra também. Mas existe um mundo do lado, e do outro lado, e na frente, em cima e embaixo. Então, em aquela época, eu nem sabia que tão importante podia ser o Angra, não era importante. Eu sabia, era simplesmente, André Matos era meu amigo. E eu sempre fico falando, e tanto é que vocês podem ver, eu sempre defendo isso referente a André. E quando eu tive que sair do Xamã, também porque o André não estava com uma postura que eu esperava como uma postura, eu já expliquei isso bastantes vezes, eu também saí do Xamã. Então, e minha amizade com ele continuou. Então, eu consigo muito bem diferenciar o que é o profissional e o que é o pessoal. É isso aí. E quem quiser saber dos detalhes da história que o Barão ficou sabendo e comunicou à banda, não deixe de apoiar a produção do documentário do André Matos, do Anderson Bellini. A segunda parte deve sair ano que vem. Então é muito importante que a gente continue apoiando.